trabalho da oração, tá bom? E a oração, como eu falei, ela é um trabalho fundamental, então, na vida de todo cristão. E aí o livro de Apocalipse, no capítulo 8, o que ele vai dar para a gente? No capítulo 8 de Apocalipse, ele vai dar um vislumbre para a gente, um visual de revelação sobre oração. Ele vai usar símbolos, né? E o livro de Apocalipse tem muita simbologia. Ele vai usar símbolos e vai usar afirmações também que podem mudar a nossa visão sobre oração. Muito obrigado. Vou aproveitar para encher o radiador. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Senhor, que o Senhor possa nos abençoar, nos trazer revelação, sabedoria da Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor Deus, que é viva e eficaz, que é mais cortante que uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, que ela, Senhor Deus, possa penetrar e dividir, Senhor Deus amado, o espírito da alma. Divide, Senhor Deus. Mostra, traz revelação, muda a nossa vida, muda, Senhor Deus, a nossa história, muda, Senhor Deus, tudo aquilo que é necessário, Pai, em nós. Nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua presença, nós precisamos da Tua glória, nós precisamos, Senhor Deus, de conhecer mais. Nós te conhecemos pouco, Senhor Deus, diante de toda a plenitude, toda a glória que o Senhor tem, nós não conhecemos nada. Nós precisamos de mais, Senhor, de mais de Ti, de mais da Tua presença. Precisamos ter experiências contigo, dar experiências para a Tua igreja, dar experiências para o Teu povo. Senhor Deus amado, livra, Senhor Deus, aqueles, Senhor Deus, que ainda estão começando, Senhor Deus, na fé, Pai. Senhor, que o Senhor possa trazer, Senhor Deus, experiências poderosas na vida deles, que eles possam, Senhor, Te conhecer, não apenas de ouvir falar, Senhor Deus, mas de andar contigo, de poder experimentar a Tua presença, ter experiência, Pai, é o que eu Te peço. No nome de Jesus, que o Senhor cuide de cada família aqui, de cada líder da família, de cada esposa, Senhor Deus, de cada filho, cuida de cada um aqui, Senhor. Guia ele pelos Teus caminhos, que os Teus caminhos, Senhor Deus, são verdadeiros. E quando nós olhamos para Ti, os nossos rostos não serão confundidos. Nós não seremos confundidos, Senhor, quando nós olhamos para Ti. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos. O livro de Apocalipse, então, ele vai usar para a gente essa simbologia, né? Vai usar para a gente aí algumas afirmações então, sobre a oração. E a intenção dessa palavra aqui é levar a gente a entender a importância do poder da oração no reino espiritual. Porque o nosso negócio é que a gente é muito naturalista, né? A gente é muito natural. Naturalista não, natural, né? E a gente quer ficar vendo coisas. Mas no mundo espiritual, no reino espiritual, não dá para a gente enxergar com esses olhos aqui. Para a gente entrar no mundo espiritual tem que ser pela fé, né? Então nesse capítulo de Apocalipse a gente vai ver aqui uma cena acontecendo no mundo espiritual, uma cena que acontece no reino espiritual. No reino espiritual também não tem o tempo que a gente tem aqui. O tempo do reino espiritual é diferente. E a gente vai ver uma cena que começa muitos anos, né, antes, depois ela vai terminar muitos anos à frente. É uma cena só que João vê. Essa cena começa lá no capítulo 5 de Apocalipse e vai até o capítulo 8. João ele vai ver o quê? João ele vai ver um cordeiro. Não vou falar do capítulo 5 ao capítulo 8, mas só o comecinho para você entender. No capítulo 5 ele vai ver um cordeiro. Ele vai ver que tem um livro que precisa de ser aberto. Só que ninguém é capaz de abrir esse livro. João vê, João começa a chorar, porque ele sentia que precisava de abrir o livro, mas ele não podia abrir e não tinha ninguém que fosse digno para poder abrir. Não tinha ninguém à altura que
pudesse haver aquele livro. E aí ele fala do cordeiro, o cordeiro quase morto, né? Alguma coisa assim ele fala. Então ele está falando de Jesus lá na cruz, né? Uma simbologia de Jesus. E aí logo depois disso, ele vai mostrar ali os anciãos, eles começam a adorar com harpas, com cânticos. Então a gente começa a ver uma cena meio de um culto. Parece um culto, por quê? Porque tem adoração, tem um louvor, tem oração, tem o livro sendo aberto, né? Na abertura, então, a gente vê esses símbolos aí da adoração e da oração, que são dois componentes muito importantes do culto. E no último, então, eles são 7 selos. Aí, nesse primeiro selo, ele está abrindo, ele começa a falar dessas coisas e vai falar da oração. O que é oração na simbologia. E aí depois, quando ele vai lá no capítulo 8, já está abrindo o 7º selo. Então, são 7 selos sendo abertos. No último selo, então, a gente vê de novo o símbolo, ele falando da oração e da adoração, e colocando uma simbologia muito forte a respeito da oração. E através dessa imagem que eu quero mostrar para você, que a gente pode entender o que acontece quando a gente ora. Sabe, quando você ora, quando eu oro, não importa se você é novo convertido, se você já é mais antigo, né? Isso é uma questão de você entrar nesse âmbito da oração. Vamos lá então em Apocalipse capítulo 8, versículo 3 até o 5. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro. É um incensário, a gente coloca esse incenso, né? E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos. Foi dado para aquele anjo muito incenso, né? Muito incenso foi dado para ele. Foi pouco não. As orações de todos os santos, para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então, diante do trono de Deus, ali havia um altar de ouro, e todas as orações então subiram. O anjo pegou aquele incensário, né, cheio, e da mão do anjo, subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso. Da mão do anjo então subiu, o anjo levantou aquele incensário e subiu a fumaça, né, do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário. Aí o anjo pega o incensário, depois que ele levantou para Deus, subiu para Deus, ele pega o incensário, ele enche de fogo do altar. Aí ele vai lá, pega fogo do altar, coloca no incensário, e com o incensário ele lança sobre a terra, ele atira sobre a terra. E aí o que acontece? Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Na hora que o anjo então lançou de volta, houve, aqui é uma simbologia, né? Trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Agora, vamos lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Então, o que eu quero que você entenda é que ele não está mudando de assunto. Existem anos passando, mas ele está aqui, ele começa no capítulo 5, falando sobre isso,
e ele está no capítulo 8 falando da mesma coisa. Aí ele fala, olha, capítulo 5, versículo 8. João aqui vai explicar que as taças de ouro com incenso, a gente viu, ele fala assim, as taças de ouro com incenso são o quê? Vamos ver o que é. Olha lá. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, né, que significa aí a adoração, o louvor, e taças cheias, taças de ouro, cheias de incenso, certo? Lá foi dado pro anjo o quê? Incenso. Então lembra aqui, ele está falando a mesma coisa. Mesma coisa. Cheia de incenso. E o que é essa taça de ouro cheia de incenso? É o quê? Está aí. Você descobriu. Está na Bíblia. A Bíblia está dizendo que aquele incenso que subiu lá no capítulo 8, né? Ele mostrou para mim no capítulo 8, que a fumaça subiu diante do Senhor, é o que? As orações dos santos. Então, esse texto, a gente quer falar nessa questão, reforçar essa coisa da oração. Quanto é importante a oração na nossa vida? É muito importante. Oração é importante demais, irmãos. Ontem à noite eu estava em casa com a minha esposa, só nós dois, que agora é só nós que somos moradores daquela casa. E a gente estava lá, estávamos assistindo lá um programa, e aí eu falei para ela, vamos orar um pouco, né? Ela falou, tá bom, a hora que você quiser a gente ora. Aí eu peguei, falei, vou dar uma voltinha com a cachorra, né? Na rua, para ela dar uma espairada, porque eu aprendi uma coisa com a Rebeca. A Rebeca falou, pai, o senhor sabia que crente, os animais dele têm que ser bem tratados? Eu falei, Ele falou, porque a Bíblia está dizendo que aquela pessoa que tem o Senhor cuida bem dos seus animais. Entendeu? Então a gente tem que cuidar bem dos nossos animais. E então eu, tocado por essa palavra, eu estou sempre saindo com ela, né? Para poder cuidar dela. E aí, quando voltei, ela parou lá o programa e a gente foi orar. Então ficamos lá orando um tempo, né? Orando pela nossa família, orando por alguns irmãos que a gente, na hora da oração, lembrou que a gente precisava de orar e tal, algumas coisas sobre a igreja. E a gente ficou ali então orando, não sei por quanto tempo, não foi muito tempo não, mas foi um tempo que a gente teve orando. E aí você ora, e o que acontece com a oração? A oração você faz e parece que não está acontecendo nada. Parece que não está acontecendo, porque a gente não vê o que está acontecendo, né? Não vê o que está acontecendo. Mas aí o livro de Apocalipse aqui, ele mostra o que acontece quando você ora. O que acontece quando você ora, quando eu oro, é que quando a gente começa a orar, a gente começa a levar, mandar para Deus, e os anjos vêm, e eles começam a tomar as nossas orações e levar para Deus como incenso. Incenso é um tipo de um perfume, algo que um tipo de oferta que era queimada, né? Num tabernáculo, num templo, entendeu? Então eles ofereciam ofertas a Deus, queimando ali incenso do Senhor. Não tem nada a ver com esse tipo de incenso que as pessoas falam hoje, né? Que você vê na questão da nova era, em tantas seitas aí. Hoje nós não precisamos, para a gente não precisamos queimar incenso. O incenso é a nossa oração, é o que a Bíblia diz. Hoje o incenso é a nossa oração. Então, se a gente quiser trazer para Deus uma oferta de incenso, nós precisamos orar. Precisamos orar. E o que a gente vê nesse texto
Pode deixar o capítulo 8, tá bom? E o versículo 5, né? O 5, 8 eu mostrei para você só para você entender o que é o incenso. Que ele está bem claro, ele dizendo que o incenso são as orações dos santos, né? Coloca no versículo 3 para a gente ir andando a partir daí. Então veio outro anjo, ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro e foi-lhe dado muito, quero que você guarde bem isso aqui, muito incenso, para oferecer com as orações dos santos, porque o incenso são as orações dos santos, né? Sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. O que a gente vê aqui? Vamos pegar alguns pontos. Essa oração, eu sei que é muito importante a gente orar sozinho. É muito importante você ter um tempo de oração. É mais fácil você orar sozinho, porque sozinho você pode orar a qualquer hora, em qualquer lugar, do que orar com pessoas. Só que o livro de Apocalipse aqui está falando da gente orar em unidade. Ele está falando aqui, né? Essa é muita oração, é muito incenso que está sendo oferecido sobre o altar. Então são várias pessoas orando juntos, são muitas orações sendo feitas. A gente precisa de orar em unidade. Se tem uma coisa importante para a gente como cristão, é a gente orar junto, né? A gente orar junto. Esses dias a gente estava, eu sempre tenho, às vezes costume, né? Não é sempre que eu faço isso, mas às vezes eu faço mandar para o irmão, estou orando por você, pela sua casa, né? Pela sua família, porque naquele momento eu quero fazer aquela oração realmente para aquela pessoa, então eu faço isso. Já penso, já vou orando naquela direção. E irmãos, como é bom, né, quando a gente assim está passando por luta, está passando por dificuldade, de repente chega um irmão para orar junto com a gente. Não é um negócio fantástico isso? É tão bom. Parece que a gente sente um alívio, parece que a gente sente assim como se tirasse um peso de cima da gente, né? Porque alguém veio. Então, para você ter uma ideia do que é essa oração, por isso a gente precisa de aprender a orar junto, né? Ou você que é casado, orar junto com a sua esposa, entendeu? Chama a sua esposa para orar com você. Fala, meu amor, vamos tirar um tempinho de oração, seja 5 minutos, não tem problema, mas que seja uma oração realmente para o Senhor, né? Uma oração voltada para abençoar as pessoas, uma oração voltada para abençoar a sua casa, para abençoar a igreja, para abençoar o seu grupo de célula, né? Lembrando ali dos irmãos, orando em unidade, né? Em concordância. Quando você ora concordando com o outro, a coisa é tremenda, né? Você ora e o outro concorda, essa oração tem muito poder. Então, não é oração, irmãos, não precisa ser aquele barulhão todo, mas pode ser também, né? Pode ser uma oração tranquila, uma oração onde um fala, um ora, o outro concorda. Pode os dois também orar junto com força, com intensidade. Depende de como que está naquele momento. O que Deus está querendo que você faça? O que Deus quer que você busque, né? Então aí a gente vem, então, a primeira coisa que a gente vê nesse texto é que é importante a gente orar em vários irmãos, em grupos. Amém? Então o grupo pode ser você e a sua esposa, pode ser você com os irmãos, mas é importante a gente orar junto. E é essa oração aqui que está acontecendo no livro de Apocalipse, onde um livro precisa ser aberto e Deus começa falando, olha, oração, né? A oração ela vai mover. A outra coisa que a gente vê aqui, olha só, são as orações. Então são muitas orações de todos os santos. Os santos aqui, irmão,
né? Era uma forma, no tempo bíblico, nos tempos da Bíblia, onde a Bíblia estava sendo escrita, Novo Testamento, eles costumavam chamar os irmãos de santo. Ô santo, você já deve ter visto por aí algum irmão chamando outro de santo, né? Ô santo, não é tirando um saco do outro, não, ô seu santo, né? Não, né? Às vezes as pessoas falam essa palavra, não, mas é uma forma de chamar. É igual chamar uma pessoa de cristão, estava falando que ô cristão, né? Um pequeno Cristo, alguém como Jesus, tá bom? Nós somos cristãos, nós também somos os santos, tá certo? Como igreja. E aí então, nesse caso aqui, a palavra santos então era uma forma de chamar, né? E foi-lhe dado muito incenso. Quem que deu incenso? Quem que deu incenso? Vamos pensar aqui um pouquinho. Quem que deu incenso para o anjo queimar? Os santos. Entendeu? Então quando você ora, você está o quê? Colocando nas mãos dos anjos incenso para queimar diante do Senhor. Tá certo? E as taças então cheias de incenso, taça de ouro cheia de incenso. Por que taça de ouro? Por que não foi uma taça de bronze, de ferro? Por que de ouro? Porque o ouro representa Deus na Bíblia, né? O ouro significa que a oração é algo muito especial. Ele está mostrando para a gente, olha, oração é muito especial. Mas o que às vezes a igreja tem feito? Desvalorizado a oração. Eu não vou orar. A minha oração não tem poder. Para que eu vou orar? Não, pede para aquele irmão lá é bom de oração. Eu não. As pessoas elas mesmas começam a desfazer daquilo que Deus deu para elas, uma arma que Deus deu para você e você não usa. Algo que Deus deu para você que pode mudar a sua vida que você não usa. Às vezes por quê? Porque você tem muito trabalho, porque você quer dormir mais cedo, ou porque você quer acordar mais tarde, ou porque você não consegue encontrar, você não tem aquela coisa, vou parar agora aqui e vou orar, porque não importa. Tem gente que acha que tem que orar de madrugada. Eu não sou dessa opinião. Tem gente que acha que tem que orar às 3 da manhã. Isso para mim, irmão, não tem respaldo para isso, bíblico para isso, né? Acho que cada um, ainda mais hoje na sociedade que a gente vive, tem gente que trabalha a noite inteira, né? Aí como a pessoa ela vai de repente separar um tempo de oração no trabalho, às vezes não dá, a não ser que seja um horário de alimentação, né? Mas aí ele vai para casa, ele quer orar na casa dele, ele não pode orar à noite na casa dele, vai ter que orar durante o dia. Então a gente tem que parar com esse negócio de querer espiritualizar o negócio, falando, não, tem que ser às 3 da manhã. Não precisa disso. O que precisa que nós precisamos, depois que Deus falar para você acordar às 3 da manhã, é outro problema. Primeiro você tem que começar a orar. Entendeu? Agora, se Deus falar para você acordar às 3 da manhã, acorda mesmo. Né? Mas vamos ver, quando a gente começa a orar, o que vai começar a acontecer com a gente? Vamos lá. Taças de ouro cheias de incenso. Taças de ouro por quê? Porque o incenso é importante. E o incenso é a oração. Quem dá a oração para os anjos somos nós. Então essas taças estão transbordando de tantas orações. Então está sendo feita muita oração. Será que hoje as orações que nós fizemos aqui, será que deu para encher uma taça? Não sei. Depende do tamanho da taça que precisa ser cheia, né? Eu não sei, a Bíblia não fala que é o tamanho da taça. Mas olha só como é importante essa questão da oração. Em Atos 2, não precisa já abrir lá, mas olha só, em Atos 2 fala da descida do Espírito Santo. Quando Jesus falou, vamos para Jerusalém, fiquem lá até que vocês sejam revestidos de poder, né? E eles foram para Jerusalém e eles ficaram orando, irmãos.
E eles oraram durante 40 dias. Por volta de 40 dias eles ficaram ali, orando, né? Talvez, logicamente, eles paravam para comer, para fazer alguma coisa. Alguns ficaram em jejum. A Bíblia não mostra. Mas uma coisa a Bíblia mostra: que quando o Espírito Santo, quando eles estavam orando, então foi o primeiro dia, segundo dia, tal, terceiro, quarto, 10 dias, 20 dias, 30 dias, e nada está acontecendo, nada. Não tem ninguém sendo curado, não sei, né? A gente não vê nenhum testemunho, não vê nada acontecendo, a gente só vê que eles estão ali. A Bíblia fala que eles estavam reunidos, juntos. E quando de repente, aos 40 dias, vem então, como línguas de fogo, sendo jogadas sobre eles, vindo do céu, línguas de fogo, e bate nas pessoas. Conforme bate nas pessoas, elas começam a falar em outras línguas que elas não conhecem. Elas começam a falar em outras línguas que elas não conhecem. E a Bíblia fala que veio como um vento impetuoso. Tá bom? Guarda isso aí. E agora vamos pensar de novo no texto de Apocalipse. O que aconteceu? Ele pegou, ele deu incenso. Então imagina esses irmãos aqui agora de Atos. Eles estão orando. E o incenso está subindo, o anjo está pegando. Tá certo? O anjo está pegando, o anjo está levando diante de Deus, queima, a fumaça sobe, chega diante de Deus. De repente, o anjo pega fogo do altar e joga. E quando o anjo joga o fogo sobre a terra, que é a resposta das nossas orações, o que acontece? O que acontece? Vamos ver se você lembra? Oi? Trovão. Trovão, o que mais? Relâmpago, terremoto. E a Bíblia falou o que? Perdão. A Bíblia falou o que para a gente em Atos? Fala que veio como um vento impetuoso. Você viu o que acontece? Quer dizer que eles estavam orando, encheu a taça. E aí agora o anjo responde e o Espírito Santo vem agora sendo derramado sobre a terra, sobre toda a carne. Todos aqueles que creem podem receber. E o Espírito Santo vem e vem sobre a vida deles. Eles começam então a falar em outras línguas, eles começam a ter dons espirituais, a usar esses dons espirituais, tá certo? E ele vem como um vento impetuoso, um vento muito forte. Isso corresponde então ao que a Bíblia está dizendo em Apocalipse. Outra coisa então que chama a nossa atenção aqui foi a quantidade de oração. Quando a gente fala de quantidade de oração, foi muita oração, muito incenso, a gente está falando de tempo. Quanto tempo que você ora? Entendeu? Então, às vezes você pensa, mas eu não consigo orar mais que 5 minutos. Começa a fazer uma lista para você ver se você não ora muito mais. Faz lista. Não fica dependendo da sua mente. Deus deu aquele negocinho que o chinês inventou, né? Você sabe que o chinês que inventou, né? O grafite. Então, aí você pega aquilo lá que o chinês inventou, escreve. As suas orações, escreve aquilo que você precisa orar. Não tem problema, irmão, você está orando, porque assim você abre o olho e fala, tem que orar agora por isso aqui. A Bíblia não fala que você tem que orar com o olho fechado. Inclusive, quando a Bíblia fala assim que Jesus ele orava, a Bíblia fala que ele levantava os olhos aos céus e estava com o olho aberto. Jesus orava com o olho aberto, Jesus orava com o olho fechado, Jesus orava de todo jeito. Jesus orava andando, Jesus orava ajoelhado, Jesus orava sentado. Mas Jesus orava, porque havia uma necessidade de oração. Então a quantidade fala para a gente quanto tempo que você está investindo em oração. Pergunta para o irmão, quanto tempo você está investindo em oração? Que fala também da quantidade de pessoas, né? Quanto mais pessoas orando, melhor, né?
mais vai encher a taça, mais rápido vai se encher. Então imagina aqui, vamos imaginar a oração como um trabalho, onde de repente aqui na igreja só eu estivesse orando. Irmãos, ia demorar para encher a taça, né? Só o pastor indo lá e levar uma oração aqui, outra ali, outra lá. Mas aí vocês começaram a falar, não, o pastor falou, tem que orar, eu vou começar a orar, vou orar pela minha vida, vou orar pela minha casa. Demônio nem vai tomar minha casa pertence ao Senhor, minha casa é do Senhor, eu profetizo, eu declaro sobre a minha casa, eu vou orar aqui todo dia, eu vou levantar aqui um altar de oração, o demônio vai ter que pedir licença para passar aqui perto da rua aqui, e se ele não pedir licença, ele vai ter que mudar o inferno de lugar, porque aqui não vai ter ponto para ele. Né? E aí começa então, né? Você começa, aí tem a minha oração, a sua oração, aí o outro irmão também sendo tocado, e nós começamos a encher a taça, entende? Começamos a encher a taça, nós estamos mandando, o anjo começa a encher a taça, e quando a taça fica cheia, o que o anjo faz? O anjo queima e leva diante de Deus. A gente vê que as orações às vezes elas demoram para ter resposta. Demora para acontecer, talvez porque às vezes a taça demora para encher, mas depois que são levadas diante de Deus, as orações, aí vem a resposta, entendeu? Quando a taça enche, o anjo pega o fogo do altar, e aí o anjo pega então agora e atira sobre a terra. O que significa isso? As nossas orações elas chegam lá no céu, no trono de Deus. Imagina só, olha como as suas orações são importantes. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Ninguém pode ver Deus. Ninguém pode ver Deus, porque a Bíblia fala que se alguém vê Deus, ele morre. Né? Ninguém pode ver fisicamente o Senhor. Um dia nós vamos poder ver, quando a gente tiver com o nosso corpo transformado. Nosso corpo vai ter que ser transformado, né? Mas o lugar, o trono de Deus, ninguém pode chegar ali. Só os anjos, serafins, querubins, com autorização, né? Tem que chegar ali diante do Senhor para adorar, para levar, e o anjo leva. E o que chega lá? A gente não pode ir lá, mas o que chega lá diante de Deus? As nossas orações. Por isso que a sua oração, ela está sendo levada em taça de ouro, porque ela é importante. Mas pastor, minha oração é importante, sua oração é valiosa. A sua oração pode mudar a sua história. A sua oração pode mudar a história de pessoas. Oração, você não paga nada para ela, você não paga nada para fazer ela. A única coisa que você paga é o seu tempo, o tempo que você usa. Quando você usa o seu tempo, você está investindo em alguma coisa. Mas aí vem então, depois você manda e entra na presença de Deus, entrou como oferta, o anjo pega e lança sobre a terra. Vem a resposta. E aí acontece o que? Trovões, vozes, terremotos, relâmpagos. Vamos ver então o que significa. O que é o relâmpago? Por que a resposta que o anjo manda é um relâmpago? Porque às vezes a gente está passando por lutas e a gente não sabe o que a gente vai fazer. Às vezes você começa a passar por luta, passar por dificuldade. Chega uma hora, irmão, que você não está aguentando mais. Chega uma hora que você não está suportando. Mas mesmo assim você continua orando. Você continua orando. Apesar da dificuldade, apesar da luta, você ora. Às vezes sem vontade. Às vezes você só chora, mas as suas lágrimas são como palavras chegando diante de Deus, né? E aí você vai fazendo aquilo ali.
O relâmpago, ele aponta para a luz. Quando o relâmpago bate, pode estar mais escuridão da noite. Acabou a luz na cidade. O relâmpago bate. O que acontece? Clareia, você vê tudo. Tudo é revelado. Entendeu? Então, esse relâmpago aqui vindo, significa que Deus manda a resposta para a gente. Ele dá luz para a gente. Ele faz a gente entendi agora o que eu tenho que fazer. Agora eu entendi o que eu tenho que fazer, né? Eu lembro quando a gente estava no exército, a gente ia para o campo de batalha, né? Nas montanhas. E aí, quando a gente chegava lá, a gente ficava alguns dias lá, então ia chegar o dia que a gente ia enfrentar o inimigo. Então era tudo um teatro, né? Mas a gente ia com todo o equipamento. A munição não era verdadeira, era um festim, né? Mas a gente ia para lá para a gente ver como que era uma guerra. E aí estava aquela escuridão. De repente, tinha um equipamento, que eu não lembro o nome. Inclusive, eu trabalhava perto desse pessoal. Ele soltava dentro de um cano, ele batia e ele subia. Quando ele chegava lá em cima, ele explodia. E aí ele iluminava tudo. Então, para que servia essa arma aqui? Ela não matava ninguém, mas ela mostrava tudo o que estava acontecendo como se fosse dia. Isso que o relâmpago faz. Entendeu? Então essa resposta, quando a gente vai orando, as trevas vão ser dissipadas. Isso vai sair do nosso caminho, né? As nossas orações vão ser enviadas de volta. E quanto mais a gente ora, mais revelação de Deus a gente vai ter. Já aconteceu isso algumas vezes comigo, irmãos. De estar orando, não saber o que fazer. Não saber. Você sabe o que é esse sentimento, porque todo mundo deve ter isso. Uma hora você não sabe mais o que fazer. Senhor, não sei, já fiz de tudo, nada dá certo. E aí você ora, você está orando, de repente Deus te leva a alguma coisa, Ele começa a fazer alguma coisa, Ele usa pessoas às vezes para trazer uma palavra, às vezes Ele pega a própria Bíblia e começa a mostrar para a gente dentro da Bíblia, que é o que às vezes acontece comigo. Às vezes lendo a Bíblia eu consigo entender como que eu vou solucionar um problema. Uma história que às vezes não tem nada a ver com aquilo que eu estou passando, mas que parece, de repente, Deus dá a luz. Então, quando você ora, irmão, olha aqui, presta bem atenção nisso. Quando você ora, Deus vai dar para você o que? Mais luz, mais revelação. Quantos querem ter revelação de Deus? Então, glória a Deus. Pois é. Então, fala para o irmão, então você tem que orar. Fala, é hoje. É hoje. Vai começar a orar. A segunda coisa que a gente vê que o anjo mandou como resposta são vozes. E vozes aqui representam então ouvir Deus, o falar de Deus. O mundo está surdo para Deus. As pessoas não conseguem ouvir Deus. Tem pessoas precisando ouvir Deus, e para essas pessoas ouvirem Deus, precisa de cristãos orarem e pedir para Deus falar. Essas orações têm que chegar diante do Senhor, para o anjo pegar e mandar como resposta de volta para a terra. E aí vem as vozes. Quando a gente começa a orar mais, a gente vai começar a ouvir mais a voz de Deus. Vamos começar a ouvir mais a voz de Deus. Quanto mais a gente ora, mais nós vamos ouvir a voz de Deus. Quanto mais a gente orar, as pessoas em volta de nós vão começar a ouvir a voz de Deus. Gente que nem é crente, eu vou falar, peraí, está acontecendo alguma coisa. Já viu situações, por exemplo, o Paulo, ele está lá tendo um encontro com Jesus, ninguém vê nada, mas o pessoal começa a sentir que tem alguma coisa acontecendo. Entendeu? O Daniel está lá, o anjo vem para trazer a resposta às orações dele. O pessoal começa a fugir, porque eles estão percebendo que tem alguma coisa estranha aqui. É a voz do Senhor, né?
Então, quanto mais a gente ora, mais revelação a gente tem, tá certo? Mais fácil vai ser você solucionar os problemas, as dificuldades que você enfrenta. Quanto mais você ora, mais você vai ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus é no nosso espírito. Às vezes você não vai ouvir a voz de Deus igual eu estou falando aqui com você, porque a gente quer ouvir desse jeito, né? É muito mais fácil, né? É muito mais fácil a gente ouvir, né, a voz do Senhor como uma voz humana. Mas eu vou te falar, poucas vezes você vai ouvir uma voz de Deus como uma voz humana. E eu digo para você, eu escutei uma vez só a voz de Deus como voz humana, uma vez só. Eu já estou com mais de 50 anos. 53, para ser mais exato. 53 anos de idade. E eu só ouvi uma vez a voz de Deus e eu pensei que estava ficando doido. Porque eu ouvi humanamente sem ter ninguém perto. Ainda bem que a minha esposa também ouviu. Eu falei, bom, não só eu que estou doido, tem mais uma doida aqui. Né? Então, Deus pode falar assim, como se fosse uma voz humana, mas na maioria das vezes Deus vai falar no nosso espírito. E a oração, quando você ora, o que acontece? Você está treinando o seu espírito, você está colocando a sua fé em ação, porque você está orando para um Deus que você não vê Ele, você não enxerga Ele, mas você sabe que Ele está ali e Ele existe. Você vai poder perceber a presença dEle. Quanto mais você orar, mais você vai ouvir a voz de Deus. Você vê por que é tão importante a oração? Por que a oração tem que subir em taça de ouro? Por que a oração chega, só ela chega diante de Deus, você não chega, mas a sua oração chega? Porque ela é mais importante, ela tem uma pureza, algo que o Senhor Ele pode trazer para a gente como resposta. A outra coisa que a gente vê lá, o que a gente vê mais? A gente viu aqui relâmpago, a gente viu vozes, outro simbolismo é trovão. Trovão, irmãos. Trovão fala para a gente de temor, né? Da gente temer, da gente tremer. Fala a verdade, você não está esperando. Quando vem um trovão, dá até uma coisa assim na gente, né? Tem trovões que são muito fortes. E o trovão ele abala. O trovão ele abala, ele significa um abalar de estruturas. Só que, veja só, o trovão a gente não vê, a gente ouve. Porque, apesar dele ser físico, ele ser uma química acontecendo, né? Ele é invisível. Você não vê o trovão, mas você vai ver o trovão, o som dele vai abalar. Abala, por exemplo, uma casa, está lá, aquele silêncio dele aqui, vem um trovão. Quando ele vem, não chega às vezes a tremer as janelas de casa, porque ele faz tremer as estruturas. Mas ele está falando de estruturas não físicas, mas estruturas espirituais. Quando a gente ora, tem muita resistência. Você pensa que o diabo gosta que você ora? Não. Aí o que ele faz quando você começa a orar? Quando você começa a ter vídeo de oração, ele manda demônios. De qualquer jeito ele vai mandar, né? Então, para te infernizar, né? Ele manda demônios para quê? Para tentar bloquear você, para tentar desanimar você. Não, a sua oração não está funcionando, não está adiantando nada. Você já está orando já tem 7 dias, não acontece nada, não vai acontecer nada. Por que você não para? Para com o seu crente. Para com isso. Eu estou meio desanimado, acho que eu vou parar.
A Bíblia fala lá em Efésios que Ele manda nas setas da nossa mente. E a gente pensa, os pensamentos às vezes ficam misturados, e a gente pensa que aquele pensamento é nosso, mas é uma coisa que o diabo está lançando na nossa mente. Em 1 Coríntios também a Bíblia fala, 1 Coríntios 10, se não me fala a memória, 10, versículo 4, alguma coisa assim, fala que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus, elas ajudam a gente a quebrar sofismas, coisas que vêm, que levantam contra o conhecimento de Deus na nossa mente. Você vai, em alguns momentos o inimigo vai tentar fazer essa duvidar de Deus. Então, existe uma guerra espiritual para que você não olhe. Existe uma guerra espiritual para que você se cale. Só que você não está vendo. Você só vê o mundo natural. Aí você pensa, não, o que eu estou sentindo não é o que eu estou sentindo. É meu mesmo, mas não é. Então a gente precisa, essas estruturas elas precisam ser abaladas. O trovão fala disso. Que quanto mais você orar, menos resistência do diabo vai existir. Amém? Então olha só, às vezes, lembrei aqui de uma guerra que tem na Bíblia, né? Quando vem um exército sírio, se eu não me engano, para prender o profeta Eliseu. Aí eles chegam lá para prender o profeta Eliseu e cercaram a cidade onde Eliseu estava. Cercaram a cidade. E o Eliseu tinha um moço que ele ensinava a ser profeta. Ele estava aqui, esse moço servia ele, estava aprendendo a ser profeta. Aí o moço chegou e falou: Eliseu, acordou de manhã e falou: meu, a coisa está feia, vamos ser presos. Acho que o moço já falou: agora eu estou lascado. Por que eu fui ser ajudante do profeta? Dando lascado. O exército caiu para prender a gente, e a cidade foi toda cercada pelo exército inimigo, para pegar um homem só, porque eles não conseguiam pegar ele. Aí o Eliseu pegou e bateu na porta do moço e falou: meu, fica tranquilo, mostra para mim. Aí ele foi lá, tá vendo o exército lá? Lutou. E você está vendo o exército de Deus? Ele falou: não. Aí o Eliseu orou por ele. Falou: Deus, abre os olhos dele, para que ele veja. Aí ele olhou. Quando ele olhou de novo o exército, tinha um exército inimigo aqui na frente. Mas atrás do exército, tinha um exército de carros e cavalos de fogo, que estavam ali prontos, no mundo espiritual, prontos para parar o que estava acontecendo ali no mundo físico. Entendeu? Estava pronto. Então, aí o moço falou: puxa, agora sim. Agora ele se encheu de fé. Falou: agora não vão prender a gente. E aí o Eliseu foi até essas pessoas, conversou com eles, o Eliseu, e eles querendo, o Eliseu falou: vou te mostrar onde eles estão. Vou te mostrar onde o Eliseu está, vem cá. E levou, e entrou dentro da cidade. E o exército do povo de Deus podia pegar eles agora, se quisesse podia matar. Mas Eliseu falou: não mata não. Faz uma festa, dá comida para eles e despede eles em paz. O Eliseu podia ter matado, o Eliseu podia ter acabado com eles, o Eliseu não fez isso. Né? Mas o que me chama a atenção é esse exército por trás. Mas por quê? Porque havia uma resistência. Então quando você orar vai ter resistência. Fala para o irmão: quando você orar, a resistência espiritual vai se levantar. Fala: mas não para de orar. Continua orando. E aí então vem o quarto elemento aqui. O que é? É o terremoto. Agora o terremoto já não é mais a estrutura espiritual. O terremoto é a estrutura física. Porque terremoto, você sente o abalo dele e você vê ele agindo. Então a gente vê o físico.
Então aqui vai falar de estrutura física. Então, por exemplo, a gente olha pela política, né, da nossa cidade, do nosso país. Parece que não está acontecendo nada. Mas Deus começa a levantar, né, um exército, coisas começam a acontecer. Aí você está orando pelo espiritual, para Deus mover o espiritual. Aí as resistências começam a ser quebradas. Trovão. Aí então logo depois vem um terremoto. Aí você vê um cara que tinha tudo para ganhar, não ganhou, né? Tinha tudo para entrar lá, não entrou. Gente, revoltas e um monte de coisa começa a acontecer. Para quê? Para que alguns alinhamentos aconteçam, algumas estruturas sejam quebradas. Às vezes tem lugares, prefeituras, onde os prefeitos estão lá há anos. Eles não trazem nenhum benefício para a cidade, mas eles continuam ganhando. É uma estrutura física, um sistema que precisa ser quebrado. E aí a gente quebra ele como? Na oração. Quanto mais a gente orar, mais a gente vai ver terremoto acontecendo no nosso meio, mais a gente vai ver as estruturas sendo quebradas no nosso meio. Está entendendo isso? Amém? Então, às vezes, dentro da sua casa tem uma estrutura. Uma estrutura. Primeiro você tem uma resistência, né? Que é ali a questão do trovão, né? Então o trovão não vem e ele começa no mundo espiritual quebrar essas resistências. E aí alguma coisa começa a mudar dentro da sua casa. Terremoto, abala as estruturas. E aí o marido muda com a esposa. A esposa muda com o marido. Começa a acontecer libertações. Começa a acontecer curas. Está entendendo onde a Bíblia está querendo mostrar para a gente? Começa a acontecer milagres. Você começa a ver fisicamente isso acontecer. Não tem explicação, mas está acontecendo, né? Coisas vão começar a chegar no lugar. Então na sua casa pode ser que tenha resistência. Na sua casa pode ser que tenha um sistema que o mundo está tentando colocar lá dentro, que precisa ser quebrado, mas vai ser quebrado como? Através da oração. Tudo aqui tem a ver com oração. Toda a obra de Deus tem a ver com oração, né? Toda a obra espiritual. Por mais que a gente possa entender de Bíblia, por mais que a gente possa entender, você pode ser um grande teólogo, saber tudo sobre Bíblia, tem que ter oração. Se não tiver oração, e a oração é algo que pode ser usado por todos nós, igual eu falar textos bíblicos, né? Eu pego e começo a falar textos bíblicos aqui. Os meus textos bíblicos que eu falo não chegam como incenso diante do Senhor, mas as minhas orações chegam. O meu conhecimento não vai diante lá do Senhor, mas a minha oração vai. E a oração, pode uma pessoa saber ler, ela sabe orar. Pode uma pessoa não saber ler, ela sabe orar. É uma arma que todos nós podemos usar. Não tem nada que possa parar se você não parar. A única responsabilidade que você tem é não desistir de orar. Você precisa orar. Você precisa de clamar a Deus. Sabe, jamais olhe para os anjos. Ah, Senhor, já que o Senhor está falando tanto de anjo, vou orar para o anjo. A Bíblia não fala para a gente orar para anjo nenhum. A Bíblia fala que Jesus é maior que os anjos. Eu tenho que orar para quem é maior, né? Então jamais ore para os anjos. Mas quando a nossa oração é respondida, pode saber que os anjos entraram em missão. Tem anjo na jogada, mas eles estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Como então eu posso, por exemplo, como que nós podemos impactar essa cidade? Às vezes nós pensamos, vamos impactar essa cidade através das nossas células. Logicamente, a gente abre muitas células, nós vamos
causar um grande estrago aqui, né? Um estrago bom, onde muitas pessoas vão se converter. Mas se não tiver oração, isso não vai continuar. Entende? Não adianta. Não adianta um crescimento explosivo. De repente a gente está aqui e de repente essa igreja se torna uma igreja de milhares de pessoas. A gente tem que ir para outro prédio. Alguém pode falar, mas isso é o mover de Deus. Mas o budismo faz isso. A Seixonoye faz isso. Tudo faz. Muitas religiões, seitas fazem isso. O que vai fazer diferença é a oração. Nós precisamos ter vida de oração. Nós precisamos ter vida de oração. Sabe, para a gente poder ganhar, nós precisamos de deixar o nosso coração arder por querer, desejar ver pessoas sendo salvas. Nosso coração tem que queimar de desejo de ver gente sendo restaurada. Queimar, ser apaixonado de ver pessoas se converterem. Mas quem faz a obra na vida da pessoa? É a gente? Deve você ficar falando na orelha dele, vai fazer a obra? Não. Quem convence é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele age porque nós estamos orando. Então nós precisamos orar. Nós precisamos pregar? Sim, precisamos pregar. Precisamos levar o Evangelho? Precisamos levar o Evangelho. Mas nós precisamos fazer isso com oração. Todo o processo então começa com o Espírito Santo. E ele coloca dentro da gente um desejo da gente orar. E quando a gente ora, a gente então produz incenso. E esse incenso começa a encher as taças dos anjos. E aí o anjo pega e leva esse incenso diante de Deus e sobe. E aí ele pega, desce novamente o incensário, ele enche agora de fogo do altar. Porque você mandou incenso, ele manda fogo, né? E aí ele começa a mandar fogo. Então a gente começa a fazer guerra quando a gente começa a proclamar a vontade de Deus aqui na terra. Quando a gente ora em linha com o trono de Deus, os fundamentos vão ser abalados. A obra de Deus vai ser feita. Os juízos de Deus vão ser executados. E o seu reino vai ser estabelecido. Porque nem tudo que acontece na terra, irmãos, é a vontade de Deus. Você vai ver muita injustiça acontecendo na terra, que não é a vontade de Deus. E por que às vezes está acontecendo? Porque nós não estamos orando. Nós precisamos nos posicionar e orar e decretar o juízo de Deus, decretar a vontade de Deus. E isso quanto mais pessoas nós nos unimos mais em oração, mais o Senhor vai mover. E às vezes, pessoas que já oraram para a gente, às vezes a gente está aqui em pé hoje, porque tem pessoas que oraram para a gente lá atrás. Às vezes seu pai, sua mãe, seu avô orou e profetizou sobre os netos, os filhos, profetizou sobre a sua vida, e você está aqui hoje por quê? Porque essas pessoas oraram por você. Olha a importância da oração. Igrejas estão sendo abençoadas hoje por quê? Porque pessoas lá no passado não desistiram de orar. Nós precisamos orar, irmãos. Há um tempo em que as orações estão subindo, mas vai ter um tempo onde as orações vão descer como resposta. Né? Vai haver um tempo onde Deus vai mandar a resposta e elas vão descer. Então, nunca pare de orar. Fala para o irmão, não pare de orar, irmão. Entende isso? Você precisa entender isso. Está com revelação dentro de você. Então, a partir de hoje, comece a se preocupar. Eu preciso encher a taça de oração. Amém? Eu preciso encher a taça de oração. E você vai começar a encher a taça, né? Mas encher o cálice sempre vai depender. Tempo, fala, tempo de oração. E quantidade de pessoas orando. Fala, quantidade de pessoas orando. Por exemplo, se a gente está orando na mesma direção, né? Eu começo a orar por portas de emprego. Aí está lá, está enchendo a taça. Mas aí vem outro irmão e começa a orar em unidade comigo. Pastor, vou orar também por isso aí. Posso orar? Pode. Vamos lá, porta de emprego. Aí vem outro.
E começa. E aí a gente vai enchendo a taça. Vai enchendo a taça. Daqui a pouco Deus vai começar a abrir porta assim, a roupa. Entendeu? A coisa vai começar a fluir. Né? Vamos orar por conversões. Aí você começa a orar, né, pelo seu marido. Aí chega outro irmão e fala também: vou orar pelo meu marido. Vai converter, o Senhor vai fazer um milagre. Aí começa. Aí a taça começa a encher, começa a encher, começa a encher. De repente, você fala: não, estou orando 1 hora por dia, tá pouco. Vou orar 2 horas que eu quero ver esse negócio encher mais rápido. Né? Quando está chegando no finalzinho, meu irmão, dá aquela vontade, você vai e quer de balde, né? Vai encher agora. E tá, aí você vai. De repente o Senhor vai mandar a resposta, seu marido vai começar a converter, né? Milagres vão começar a acontecer na tua casa. Amém? Mas a gente tem que ter esse compromisso de continuar produzindo incenso. Quanto mais gente converter, mais pessoas vão se converter, entende? Quanto mais gente estiver orando, mais gente vai orar. Quanto mais milagres acontecerem, mais vai acontecer. Se a gente mandar pessoas para o encontro, tem gente que pensa assim: mas se eu mandar pessoas para o encontro, vai chegar uma hora e vai acabar, vai ter gente para mandar. Não, pelo contrário. Se a gente estiver orando e a gente começar a enviar, e orar mesmo, pagar o preço de oração pelas pessoas, né, para elas irem para ter encontro com Deus. E aí a gente está orando aqui assim, daqui a pouco vai um grupo. Quanto mais pessoas passarem, mais pessoas vão querer passar. Vai virar um negócio assim, que vai ser uma continuidade, entendeu? Não vai faltar gente. Mas, por isso nesses dias, a gente está buscando, sabe, irmãos, portas que se abrem para a oração. A gente precisa de orar na casa das pessoas. Então pessoas vão chegar, né? Você está lá no seu emprego, tem gente precisando de oração, fala para ele: nós vamos lá orar na sua casa. Você quer? Mas se você fala, você tem que ir, irmão. Não vem com conversa, não. Falei que ia, mas não posso ir. Não, você tem que se responsabilizar, né? Tem que se responsabilizar. A palavra do crente é sim, não. Passar disso é do maligno. Se a gente falar assim, a gente tem que ir para cima, né? Então vai, né? Porta se abre, começa a orar. Fala com a pessoa: olha, eu vou orar por você e você vai na igreja no domingo, tá bom? Ó, vou vir aqui orar na sua casa. Vamos orar 4 semanas aqui na tua casa, mas todo domingo você vai estar comigo lá no culto. Beleza? Beleza. Então tá. E assim você vai fazendo. Assim você vai fazendo, assim a obra de Deus vai avançando, milagres vão acontecendo, tá certo? E a casa de Deus vai crescer, a glória de Deus vai descer, o fogo vai cair, o propósito de Deus vai se cumprir, o Senhor vai ocupar o lugar dele, né? Junto com a sua noiva, que é a igreja. Então, quantos aqui querem ter experiências sobrenaturais com Deus? Dá uma glória a Deus. Você quer ver milhares de pessoas convertendo? Dá uma glória a Deus. Né? Ter essas experiências aí com o Senhor, ouvir a voz de Deus. Quantos querem ouvir mais a voz de Deus aqui? Quantos querem ter mais revelação da palavra? Quantos querem ver o sistema do mundo sendo quebrado dentro dessas resistências sendo quebradas? Dá uma glória a Deus. Se você quer ver isso acontecendo, meu irmão, você só precisa de uma coisa: oração. Vamos ficar de pé então, vamos orar? Aleluia. Queria que você orasse agora, que você falasse com Deus, que você fizesse um propósito com Deus, de começar a levantar um altar de oração. Você precisa levantar um altar de oração. Sabe, levanta um altar de oração para Deus. E nós vamos deixar a música. Se tiver só tocada, viu, Gui? Pode colocar bondade de Deus mesmo. Tá certo? Desce, se o Senhor tocar outra música aqui para nós ver. Mas nós vamos agora, eu queria que você falasse agora com o Senhor, que você falasse com Deus, que você se colocasse diante dele, e agora você abre o seu coração. Eu não sei, você está passando por alguma resistência espiritual dentro da sua casa? Você já sabe o que você tem que fazer. Tem alguma estrutura precisando ser quebrada lá dentro? Você já sabe o que você tem que fazer. Você está precisando de ouvir a voz de Deus? Você
sabe o que você tem que fazer.